Capítulo 10. Das citações e intimações. Capítulo 1. Das citações. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz a que houver ordenado. 352. O mandado de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa, o nome do réu ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos, a residência do réu, se for conhecida, o fim para que é feita a citação, o juiz e o lugar no dia e a hora em que o réu deverá comparecer, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. 354. A precatória indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante, a sede da jurisdição de um e de outro, o fim para que é feita a citação com todas as especificações, o juiz do lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. 355. A precatória será devolvida ao juiz deprecante independentemente de translado, depois de lançado o cúmplice e de feita a citação por mandado do juiz deprecado. Parágrafo 1º. Verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, a este remeterá ao juiz deprecado os autos para efetivação da diligência, desde que haja tempo para fazer-se a citação. Parágrafo 2º. Certificado pelo oficial de justiça que o réu se oculta para não ser citado, a precatória será imediatamente devolvida para o fim previsto no artigo 362. 356. Se houver urgência precatória que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. Repetindo. Se houver urgência, a precatória, que conterá em resumo os requisitos enumerados no artigo 354, poderá ser expedida por via telegráfica, depois de reconhecida a firma do juiz, o que a estação expedidora mencionará. 357. São requisitos da citação por mandado: leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, no qual se mencionarão dia e hora da citação, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. 358. A citação do militar far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço. 359. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado, assim a ele como ao chefe de sua repartição. 360. Se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. 361. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos artigos 227 a 229 da Lei 5.869 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completar a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado o defensor dativo. 363. O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. Parágrafo 1º. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º vetado. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado citado por edital em qualquer tempo, o processo observará o disposto nos artigos 394 e seguintes deste Código. 364. No caso do artigo anterior, inciso 1, o prazo será fixado pelo juiz entre 15 e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, e no caso de inciso 2, o prazo será de 30 dias. 365. O edital de citação indicará o nome do juiz que a determinar, o nome do réu, ou, se não for conhecido, os seus sinais característicos, bem como a sua residência e profissão, se constarem do processo. O fim para que é feita a citação, o juiz e o dia, a hora e o lugar em que o réu deverá comparecer. O prazo que será contado do dia da publicação do edital na imprensa, se houver, ou da sua afixação. Parágrafo único. O edital será afixado à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa onde houver, devendo a afixação ser certificada pelo oficial que a tiver feito e a publicação provada por exemplar do jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 312.
367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer se é motivo justificado ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juiz. 368. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento. 369. As citações que houverem de ser feitas em alegações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória. Capítulo 2. Das intimações. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior. Parágrafo 1º. A intimação do defensor constituído, do advogado querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluído, sob pena de nulidade, o nome do acusado. Parágrafo 2º. Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais da comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou via postal, com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo. Parágrafo 3º. A intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação a que alude o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal. 371. Será admissível a intimação por despacho da petição em que for requerido observar o disposto no artigo 357. 372. Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavará termos nos autos. Capítulo 11. Da aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança. 373. A aplicação provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido ou de seu representante legal, ainda que este não se tenha constituído como assistente. Durante a instrução criminal, após a apresentação da defesa ou do prazo concedido para esse fim, na sentença de pronúncia, na decisão confirmatória da pronúncia ou na que, em grau de recurso, pronunciar o réu, na sentença condenatória recorrível. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1, havendo requerimento de aplicação da medida, o réu ou seu defensor será ouvido no prazo de 2 dias. Parágrafo 2º. Decretada a medida, serão feitas as comunicações necessárias para sua execução na forma do disposto no capítulo 3 do título 2 do livro 4. 374. Não caberá recurso do despacho da parte da sentença que decretar ou denegar a aplicação provisória de interdições de direitos, mas estas poderão ser substituídas ou revogadas, se aplicadas no curso da instrução criminal durante esta ou pelas sentenças a que se refere o inciso 2, 3 e 4 do artigo anterior, se aplicadas na sentença de pronúncia pela decisão que, em grau de recurso a confirmar total ou parcialmente ou pela sentença condenatória recorrível, se aplicadas na decisão a que se refere o inciso 3 do artigo anterior pela sentença condenatória recorrível. 375. O despacho que aplicar provisoriamente, substituir ou revogar a interdição de direitos será fundamentado. 376. A decisão que impronuncial absolver o réu fará cessar a aplicação provisória da interdição anteriormente determinada. 377. Transitada em julgado a sentença condenatória, serão executadas somente as interdições nela aplicadas ou que derivarem da imposição da pena principal. 378. A aplicação provisória de medida de segurança obedecerá ao disposto nos artigos anteriores com as modificações seguintes. O juiz poderá aplicar provisoriamente a medida de segurança de ofício a requerimento do Ministério Público. A aplicação poderá ser determinada ainda no curso do inquérito mediante representação da autoridade policial. A aplicação provisória de medida de segurança, a substituição ou a revogação da anteriormente aplicada poderão ser determinadas também na sentença absolutória. Decretada a medida, atender-se ao disposto no título 5 do livro 4 no que for aplicável. 379. Transitada e julgada a sentença, observar-se-á quanto à execução das medidas de segurança definitivamente aplicadas o disposto no título 5 do livro 4. 380. A aplicação provisória de medida de segurança obstará a concessão de fiança e tornará sem efeito a anteriormente concedida.